cumprimento a todos com a paz de Cristo. Amém? Quantos trouxeram uma Bíblia? Física. Quantos podem levantá-la? Costumo dizer que o ser humano tem inventado, fabricado várias e várias armas, não é? Mas nenhuma arma é tão poderosa igual a que você está segurando aqui nessa noite. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Quantos querem? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 1. Enquanto vocês estão procurando, eu quero uma vez mais louvar muito a Deus por estar retornando aqui, na AD Palmeiras. Deus abençoe a toda a juventude intensa. Deus abençoe a todos vocês. Louvo muito a Deus pela oportunidade de estar com vocês uma vez mais. Deus abençoe ali o Leonardo, Tâmara, sua esposa. A última vez que eu vim aqui, estavam num estágio abaixo, hoje evoluíram, não é? Deus abençoe vocês nessa tremenda saga, tá bom? Deus abençoe vocês poderosamente. Deus abençoe minha esposa, Deus abençoe o Alisson que está ali comigo. Deus abençoe o Jean, os meninos, enfim. Deus abençoe todos vocês. Estava acabando de ver um aluno que eu dei aula para ele lá em Goiânia, o Eliakim. Não sei se ainda está por aí, mas eu fiquei muito feliz em vê-lo. E Deus, ali, está ali lá no fundo lá. Deus abençoe, foi um privilégio revê-lo, tá bom? Queridos, 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do versículo 1, diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine mais sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei Jessé o belemita, porque dentre um dos seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse a Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: Vim para sacrificar ao Senhor. Versículo de número 5, a Bíblia diz assim: E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos e o convidou ao sacrifício. E sucedeu que entrando eles viu Eliabe e disse: Certamente está o Senhor perante o seu ungido. Versículo de número 9 diz assim: Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Verso 11: Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor. E eis que ele apacentava ovelhas. Disse mais Samuel a Jessé: Envia, manda-o chamar, porque não nos assentaremos na roda da mesa até que ele venha aqui. Verso 12: Então mandou em busca dele e o trouxe. Ele era ruivo, formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Diga assim comigo: poder, mais alto, poder e o propósito da unção. Podem se assentar. Pessoal, ainda tratando sobre o tema com que o evento nessa noite propõe, o culto nessa noite propõe, eu vou confessar a todos vocês que de um tempo para cá, Deus tem, de fato, me confrontado frontalmente a respeito de a importância de se despertar perante Deus. Eu falo isso para relembrá-los que despertar é um milagre, e milagre os homens não fazem. Você não pode despertar por si só, a não ser que Deus tenha misericórdia de você e de fato te forneça a graça e você se levante para Ele.
Eis o motivo dentre alguns de nós. Alguns que estão de fato concentrados, outros não. Se você entende que você está nessa igreja, e nessa igreja você veio para buscar, para adorar a Jesus, você pode se considerar um agraciado. Porque no mundo espiritual, Deus olhou para você, se compadeceu de você, e Ele te dá forças para você adorar, ouvir a palavra, sair daqui transformado, sair daqui despertado e conseguir influenciar e despertar os outros que estão ao seu redor. Eu falo isso porque teve um jovem nas páginas do Antigo Testamento que foi despertado e influenciado por Deus. O contexto histórico, de fato, ele impressiona. Você vai perceber que a perspectiva política do povo de Deus, do Antigo Testamento, desde quando Deus chama, convoca, seleciona um povo, sempre o modelo de política foi teocrática. E o que seria teocracia? Significa que Deus direcionava, significa que Deus dirigia, significa que era Deus quem instruía o seu povo através de um homem chamado profeta. Era Deus quem dava a direção, a instrução, o conselho, as ordens, princípios e valores. E o interessante é que houve um dado momento da nação de Israel que eles começaram a perceber que as nações que de fato os rodeava, eles tinham a figura de um homem que não tinha dentro de Israel. Eles começaram a perceber que dentre essas nações existia um homem com um título de rei. Esse homem com o título de rei, ele tinha simplesmente um objeto nas suas mãos, que era um cetro. Esse homem com o título de rei, que tinha um cetro, ele simplesmente tinha um objeto na sua cabeça, chamado coroa. Esse homem que tinha um título de rei, que tinha um cetro, e sobre a sua cabeça tinha uma coroa, ele sentava numa cadeira poderosa, chamada de trono. E quando a nação de Israel descobriu que em Israel não tinha um rei, que não tinha um cetro, que não tinha uma coroa e não assentava-se num trono, eles começaram de uma certa forma a ter recalque pelas nações circunvizinhas, ao ponto de começar a pedir para Deus que Deus os entregasse um rei. É nesse momento que se levanta o profeta, e esse profeta vai começar a instruir eles sobre o que Deus faria. Deus, de fato, concederia o desejo daqueles judeus. E, de fato, quando Deus concedesse o desejo daqueles judeus, esse homem passaria a existir. Esse homem começaria a sentar-se sobre um trono, tendo um cetro e tendo a coroa na cabeça. Mas Deus, como sempre, Ele vai começar a instruir a parte ruim da coisa. Ele disse que era para aqueles judeus ficarem atentos, porque esse homem iria escravizar alguns desses filhos. Esse homem ia levar a quantidade de impostos. E, de fato, algumas consequências trágicas iriam acontecer. Mas a gente entende, não pela grafia, mas pelo teor do texto, que de fato foi um preço que a nação de Israel decidiu pagar. É nesse momento que a Bíblia vai apresentar a mudança da transição de teocracia para monarquia. E é nesse processo de monarquia, nós vamos perceber que, como Deus já havia falado, Deus começou a simplesmente mostrar que tudo o que Ele fala acontece. O rei se levanta. A soberba começa a abraçar o coração do rei Saul, ao ponto dele começar a fazer algumas coisas trágicas. Talvez a principal delas foi simplesmente no momento de aflição e no momento de ansiedade, no momento de desespero, ele vai simplesmente se dobrar a sua fé perante uma bruxa que estava vivendo entre a nação de Israel. Ele vai começar a simplesmente colocar a sua fé em coisas que a gente sabe que é 100% malignas. Eu tinha achado que isso teria sido o grande e o pior dos feitos dele, mas não foi. Uma certa feita, ele ordena com que a tropa de elite do exército israelense cercasse o local onde os sacerdotes estavam inseridos. E ele ordena de uma única feita a matança de sacerdotes,
homens responsáveis por levar o sacrifício dos homens a Deus. Saul já não era mais o mesmo. Saul já não era mais o mesmo jovem que tinha sido ungido e levantado por Deus. Agora a pior tragédia vai acontecer. Saul está sobre o trono, mas rejeitado por Deus. Saul é aplaudido pelos homens, mas é rejeitado e abandonado por Deus. Saul é alvoroçado aqui na terra, mas de fato ele é negado lá nos céus. Saul era bem visto por toda a sua comitiva, de fato a comitiva celestial, junto com o próprio Deus que decreta quem levanta e quem cai, de fato já não estava vendo com os bons olhos. É nesse momento que Deus de fato vai uma vez mais gritar no coração do profeta Samuel, dizendo assim: Samuel, até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu rejeitado? Ele está sentado no trono, mas ele está rejeitado. Samuel, você está abençoando aquele a quem eu já rejeitei. Você está querendo fornecer luz àquele a quem os meus olhos só enxergam trevas. Eu rejeitei a Saul. Porém, Samuel, você deve se preparar, porque daqui para frente, eu de fato já escolhi, selecionei um novo rei que vai assentar bem na cadeira de Saul. É nesse momento que chegamos em 1 Samuel, capítulo de número 16. Quando Deus ele vem ministrando ao meu coração sobre a doutrina bíblica da unção, eu preciso relembrar a todos vocês que unção deve ser uma marca de todo jovem, deve ser uma marca de todo rapaz e de toda moça que serve a Deus, principalmente numa igreja de cunho pentecostal. Eu costumo dizer, estava até comentando isso ali agora, eu desfruto da amizade de muitos, de jovens pastores que são de igrejas reformadas, aonde de fato eles não acreditam na contemporaneidade dos dons, ou que seja, os dons espirituais eles entendem que não é para hoje. Nós não, nós ensinamos, acreditamos, pregamos e vivemos que os dons espirituais continuem em atividade através do poder e da unção de Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Inclusive, eu não sei se você já percebeu, mas há uma unção de Deus muito forte aqui nesse lugar nessa noite, e eu acredito que hoje Deus vai levantar os seus Davis para o louvor e para a glória do nome de Jesus. Quando eu olho para esse texto de 1 Samuel capítulo 16, esse texto vai me responder 4 perguntas, que sempre foram perguntas que picaram a minha mente. A primeira pergunta é: de onde vem a unção? A segunda pergunta é: qual é o preço para se ter unção? A terceira pergunta é: quais são as marcas de quem a unção escolhe? E a quarta pergunta é: para que serve a unção? Todas essas 4 perguntas, galera, estão com as respostas bem no texto. E eu quero convidar você a abrir a sua mente e o seu coração, porque eu acredito que há pelo menos 2 pessoas que vai ter a sua vida encharcada pela palavra de Deus nessa noite. Eu acredito que um seja eu, e outro com certeza vai ser um verdadeiro adorador que adorará a Deus em espírito e em verdade aqui nessa noite. A primeira pergunta é: de onde é que vem a unção? A Bíblia vai responder logo no versículo de número 1. A Bíblia diz assim: então disse o Senhor a Samuel. É Deus quem vai começar a dirigir a sua palavra e se revelar ao profeta Samuel. Você vai perceber que a unção não é uma ideia dada pela terra, mas a unção é algo fornecido pelos céus. Unção não se compra com dinheiro. Unção não se compra por beleza física ou status social. A Bíblia Sagrada vai dizer em Êxodo capítulo 30, versículo de número 22, falou
pois mais, o Senhor a Moisés. É Deus quem está revelando a Moisés sobre o poder e sobre o propósito da unção. É Deus quem está falando com Samuel sobre a ideia de ungir um novo rei sobre Israel. E o que isso significa? Significa que unção não é uma ideia da cabeça do legislador Moisés. Significa que unção não é um projeto da cabeça do profeta Samuel. Sabe por quê? Porque legislador, porque profeta, porque apóstolo, porque líder, porque diácono, presbítero, evangelista, pastores, presidentes, eles não têm o poder de criar unção. Porque o único que cria e o único que entrega um propósito para a unção, ele está sentado no trono. E segundo Apocalipse, ele vai dizer que tem 24 anciãos que se dobram perante ele e cantam 24 horas por dia, dizendo: toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, toda sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. Portanto, não se esqueça, se um dia você foi ungido, selecionado, escolhido, levantado, significa que quem te ungiu, quem te escolheu, quem te vocacionou, quem te selecionou, está sentado num trono de glória, e a Ele seja a honra, seja a glória aqui nessa noite. Quantos podem levantar a mão e reconhecer a grandeza dEle? Diga assim comigo: unção, mais alta unção, começa com Deus, é um projeto de Deus, e não é um projeto dos homens. E é por isso que eu quero acreditar, quem estiver aqui nessa noite por causa desse Deus, será ungido, tocado, restaurado, será renovado pelo poder da unção, para a glória do nome de Jesus. Só que é aí que entra a segunda pergunta. Uma pergunta, galera, vai ligando a outra. A primeira coisa que você precisa reconhecer, que você não pode se ungir. A filosofia hoje é fácil. Homens não promovem unção. A proposta nessa noite não é tão difícil de se compreender. Unção não acontece na horizontal. Unção acontece na vertical. Unção não acontece daqui para cá. Unção cai de cima. Unção cai dos céus. Unção cai do alto. E ela só cai sobre corações que acreditam que não podem fazer nada, mas somente o Deus que unge é que pode fazer todas as coisas. A segunda pergunta é: tá, Starley, compreendi. Unção vem de Deus. Mas qual é o preço que eu tenho que pagar para receber a unção? Versículo de número 2, versículo de número 3 e versículo de número 5 vai falar o preço. A Bíblia diz assim: porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma das bezerras das vacas das tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Repita assim comigo: vim, para de preguiça, vim para sacrificar ao Senhor. Repita comigo: e convidarás Jessé para o sacrifício. Agora pira no verso 5, diz assim: e disse ele: é de paz, eu vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. Opa! Qual é o preço para a unção? É o mesmo preço para se pagar
para um curso disputado em uma universidade disputada? Sacrifício. Qual que é o preço para a unção? É o mesmo preço que se paga para ser um atleta de alto nível. Qual é o preço da unção? É o preço que alguns têm falado que se paga para conquistar o que os outros não conquistam. Sabe o que é? Sacrifício. Sabe o que eu preciso relembrar a você, galera? É simples. A unção sempre vai ser precedida por sacrifício. Não existe jovem ungido. Não existe jovem ungida. Não existe jovem que dê conta de resolver problemas espirituais. Não existe jovem que não canta e a unção não desça. Não existe jovem que aconselha e Deus não fala. Jovem que não prega e Deus não faz, se eles de fato não pagaram o preço em sacrifício. E quando eu falo em sacrifício, eu vou voltar a dizer: vê onde é que pessoas, em que níveis alguns deles e algumas delas chegaram. E você vai responder logo a seguinte pergunta: qual é o sacrifício que eles tiveram que pagar? Deixa eu te lembrar algo aqui que talvez você já sabe, mas você precisa de um insight. A unção, ela é de graça, apesar que Jesus pagou um preço bem alto na cruz do Calvário. Mas se você quiser ser ungido por Deus, se você quiser fogo da parte de Deus, se você quiser levantar as mãos e Jesus levantar as mãos junto com você, se você quiser orar e Deus fazer, falar e Deus cumprir, aí você vai ter que aprender a pagar o preço em sacrifício diante de Deus. Quer ver o que eu estou te falando? Eu acabei de finalizar a leitura de um livro. Irmãos, eu fiquei 4 anos dentro de uma graduação. Estou finalizando mais uma pós. Fiz outra graduação e estou pleiteando um mestrado na PUC. Imagina só a quantidade de livro que eu já tive que ler. Mas ainda sou muito ignorante perto de outros por aí. Agora, nenhum livro me confrontou tanto, igual o livro que eu vou comentar para você aqui hoje. O livro chama O Preço para o Poder Miraculoso de Deus. Você não vai encontrar esse livro com facilidade. E você sabe o que o livro fala? De um pastor de uma igreja chamado Azar Alonso Allen. E você sabe o que ele comenta? Ele comenta que diz que como uma farpa sempre ficava na cabeça dele: por que é que na minha igreja não acontece milagres? Por que é que na minha igreja paralítico não anda? Por que é que na minha igreja coxos não largam as muletas, cancerosos não são curados, enfermos de fato não são libertos das enfermidades? E por que é que demônios não são expulsos? Essa é uma pergunta célebre para se fazer. Sabe o que ele resolveu fazer? Ele resolveu entrar para dentro do quarto. E quando ele entra para dentro do quarto, ele diz assim: eu só saio daqui quando eu ouvi a voz do Deus que é todo-poderoso. Irmãos, ele comentou que enquanto a sua esposa estava fazendo a comida na cozinha, ele disse que o cheiro da comida entrava por dentro do quarto, e ele disse que não aguentava, entregava o jejum, e ele disse que ali ele estava provando para Deus: comer, Senhor, é melhor do que a tua presença. Alimentar a minha carne é melhor do que eu alimentar o meu espírito. Ele disse que ficava triste logo após as refeições. Mas ele comentou que houve um dado momento que ele decidiu afirmar para Deus em prática: Senhor, eu vou entrar para dentro do quarto, eu só vou sair quando o Senhor me falar quais são os meus problemas. Ele disse que entrou para dentro do quarto. Depois de um tempo, a esposa começou a fazer comida. A sua carne pedia alimento, mas o seu espírito, de fato, confrontava ficar dentro do quarto. Ele comenta que não sabe quanto tempo ficou ali. Se foram dias, horas, meses. Ele diz que perdeu a dimensão. Ele diz que viu algo acontecer sobrenatural. Ele diz que uma luz brilhou dentro do quarto dele. E ele diz que quanto mais a luz brilhava, mais ele se sentia pequeno.
pois ele comentou que se sentia como uma pequena pedra perante aquele que é a poderosa montanha. Ele disse que se sentiu como nada perante uma presença que era tudo. Ele se sentiu fragilizado perante uma presença que era toda poderosa. E ele começou a falar, que é nesse momento que a voz começou a falar com ele, e diz assim: escreve tudo o que eu vou te falar, porque eu vou te mostrar uma lista de sacrifícios que você vai ter que fazer, se você quiser ser alvejado pela minha unção. Ele pegou a caixa de sapato dele, rasgou a tampa, pegou uma caneta e começou a escrever 14 itens. O livro é os itens. Ele comentou que 2 itens ele não escreveu, porque ele disse que era algo tão pessoal, mas tão pessoal, que disse que ficou somente entre ele e Deus. Os outros itens estão escritos no livro. Ele comentou que disse que era suor de sangue o preço que ele teve que pagar. Abrir mão de muita coisa, abrir mão de muita, mas muita amizade, abrir mão de práticas, abrir mão daquilo que ele falava, daquilo que ele fazia. Ele disse que diversas vezes Satanás chegava no ouvido dele, mas ele disse que com a graça de Deus, ele foi riscando o primeiro item, o segundo item, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Ele disse que faltou o pior deles, que era o último. E ele disse que depois de meses, ele disse que Deus deu graça, ele conseguiu riscar o último item da lista. Eu, como crítico de religião, falei: rapaz, será que eu não estou lendo um livro de um impostor? O que eu vou achar desse cara? Fui atrás de vídeos dele, nos anos 50, lá em Kentucky, nos Estados Unidos. Galera, que a gente lá, eu já preguei, os meninos que coordenam o Madego, a luta que é para colocar 20 mil jovens dentro do Goiânia Arena. Esse camarada nos anos 50 colocava 20 mil pessoas brincando dentro de uma tenda nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a ver os vídeos dele, e eu pensei: rapaz, eu não estou acreditando no que eu estou vendo. A imagem é preta e branca, eles vão trazer um tetraplégico, o camarada amarrado numa cama, ele põe a mão, mas ele ora, e a pessoa recebe uma cura numa facilidade. Eu vi ele orar para uma criança de 3 anos com uma doença rara, sabe qual? E a criança não tinha ossos na perna. Ele pegou a criança, ele pegava a perna da criança igual bexiga. Ele termina de orar e a criança sai correndo no meio da tenda. Quando a criança passava, vinha a Shekinah de Deus que invadia a tenda, as pessoas começavam a falar em línguas estranhas. Mulher, imagina você. A MC Person foi a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. Uma época onde as mulheres não votavam nos Estados Unidos, ela deu conta de construir uma igreja do tamanho da Catedral do Ministério Fama, lá onde eu congrego. E o jornal The New York Times cansou de falar sobre as cruzadas e os eventos que essa mulher fazia. Ela colocava obreiros esparramados nas quadras, porque as pessoas não aguentavam chegar da igreja de pé. Eles eram alvejados pela presença de Deus. O que Asa Alonso Allen tinha em comum com a MC Person? Com o missionário Davi Miranda, fundador da Igreja Pentecostal Deus Amor. Com os pais da nossa denominação, Daniel Beck e Gunnar Vingre, que ele comentou que caminhou 14 quilômetros dentro da floresta amazônica e chegou lá, ele disse que viu jovens flutuando dentro da igreja. O que esses camaradas tinham? Só existe uma resposta: eles pagavam o preço. E qual é o preço, Starley? Sacrifício. E qual é o sacrifício? Oração e jejum, até a nossa carne se enfadar. Menos de você e mais de Deus. Menos da terra
e mais do céu, é deixar de ser estrela para fazer o sol da justiça brilhar, porque quando você dobrar os seus joelhos em sacrifício, eu recebo a autoridade de Deus para falar, a sua família vai se dobrar a Jesus Cristo de Nazaré da Galileia, as suas mãos não serão mais suas, mas elas serão a mão do próprio Deus que colocará as mãos. Vai por mim do que eu vou te falar. Não tem demônio que atravesse a frente da unção. A unção joga gigante no chão. A unção simplesmente joga muralhas ao chão. A unção cura enfermidades e a unção faz a diferença quando você canta, quando você prega, quando você ora, quando você ministra, quando você fala, quando você instrui, quando você adora, quando você lê a Bíblia, quando você vai para a escola, quando você vai para a faculdade. A unção ainda faz a diferença para o louvor e para a glória de Deus. Qual é o preço da unção? Resposta: sacrifício. Por que é que não tem unção? Resposta: porque a gente não se sacrifica mais. Eu comentei da última vez que eu estava aqui, já foi nesses retiros que a gente faz, né? Já vi esses presbíteros que nasceram lá em 1900 dinossauro? Eles pegam o microfone e eles falam assim: paz do Senhor, juventude! E a gente: paz do Senhor. Cara, na hora você mata os caras de raiva. Porque eles pegam o microfone e eles falam assim: que isso? Isso nem está parecendo evento de jovens. Já viu que eles falam isso? Isso nem está parecendo culto de jovens. Isso nem está parecendo retiro de jovens. Está parecendo que vocês estão mortos. Sabe o que eles sabem? Que a gente já morreu. A gente está morto. Sabe por que ele fala isso? Porque na época dele, eles iam para o culto de noite. Só que eles já tinham evangelizado a tarde todinha, carregando jovem para a igreja. Aí eles iam para o culto à noite. Depois do culto à noite eles saíam para comer. Depois do culto à noite saíam para comer, eles voltavam para orar. Mas no dia seguinte estava todo mundo na escola dominical. Um deles ia dar aula. Depois da escola dominical, sabe o que eles faziam? Iam almoçar na casa de um e evangelizar. De noite eles estavam no culto. E na segunda-feira o pau quebrava do mesmo jeito. O culto deles, quando eles cantavam aqui: nós abrimos esse culto. Eles abriam culto aqui na terra e Deus abriu o culto lá dos céus. Aí esses mesmos camaradas cresceram. Viraram diáconos, evangelistas, presbíteros e pastores. Alguns deles são nossos líderes. Aí eles vêm para os nossos retiros e para os nossos cultos. Aí ele pega o microfone e fala assim, porque no cérebro dele, ele traz consigo a imagem dele quando era jovem. Ele pega o microfone e diz assim: paz do Senhor, juventude! E a gente custa responder. Aí ele vai falar: vocês estão mortos, morreram, só esqueceram de cair. Porque qual é a raiz do problema? Resposta: a unção de Deus está indo embora dos nossos cultos. Ainda na graduação em teologia o professor falava: lembra que a gente criticava aquelas irmãs que usavam a saia bem aqui? Aguenta essa geração hoje. Leonardo estava conversando comigo sobre a vinda de um pregador. Cara, a gente não está achando pregador. Mano, quando era adolescente, pregador era os quilos. A gente não acha mais pregador. Os poucos que tem estão com a agenda lotada. E os poucos que tem colocam os valores absurdos. Os caras não pregam mais o poder do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, cura divina. Os caras estão trazendo teologia de coaching para cima do púlpito. Sabe por quê? Porque homens têm deixado de pagar o preço em sacrifício. Mas eu ainda acredito que quando eu prego Bíblia, falo de Bíblia, ensino a Bíblia, explico a Bíblia, verbalizo sobre a Bíblia, eu tenho certeza que Deus ainda tem poder de levantar um e de levantar uma que vai pregar a Bíblia em sacrifício, em oração e jejum, e o poder do Pentecoste sempre vai abraçar a igreja, a multidão que o vê-lo pregar, que a vê-la cantar para o louvor e para a glória de Deus. Então o que se fazer, Starley, é aprender a sacrificar. Não tem como comprar unção. Unção não tem como chegar num balcão e dizer quanto é. O único que fez isso na Bíblia apanhou de um endemoniado. A unção só existe uma coisa para se fazer: apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o culto racional. Você está aqui, a mão não é sua, as mãos é de Deus, os pés não são seus, os pés são de Deus, o seu coração não é seu, o seu coração é do Deus que fez os céus e a terra.
aqui que entra a terceira pergunta. A quem a unção escolhe? Porque deixa eu te falar, vou voltar a dizer, ser ungido é milagre, e milagre os homens não fazem. Não é você abrir a boca para dizer assim, pode ser eu. É Deus quem tem que te escolher. É Deus quem tem que te escolher. E a quem Deus escolhe para ser ungido? No versículo de número 4 vai começar a revelar a resposta dessa pergunta. A Bíblia diz que quando Jessé, eu vou narrar o texto. A Bíblia vai dizer que quando Jessé chegou no território, que quando Samuel chegou no território onde Jessé estava, o texto vai dizer que lá na entrada da cidade, de cara os anciãos já foram esperar lá. Sabe por quê? A maior autoridade religiosa do país estava entrando na cidade. Os anciãos já o aguardavam lá na cidade. Quando viram o profeta Samuel entrando, eles já perguntaram assim, profeta, é de paz a tua vinda? Porque profeta naquela época profetizava de manhã, acontecia de tarde, não é igual hoje. Aí ele já foi falando, não, fica tranquilo que a minha vida é de paz. Cadê Jessé? Apontaram para onde Jessé morava. Quando Jessé vê o profeta Samuel, Jessé simplesmente dá uma ideia. Qual que é a ideia? Vamos sacrificar a Deus aqui fora. Jessé está participando do sacrifício. No final, Jessé pede para o povo se levantar. Samuel pede para o povo se levantar. Chama Jessé e diz assim, agora nós vamos sacrificar dentro da tua casa. Sabe por quê? Porque você um dia gerou o novo rei de Israel. Quando Jessé faz isso, ele entra em desespero. Samuel fala isso, Jessé entra em desespero. Eu gerei um filho, eu vou ter um filho que vai ocupar o cargo mais poderoso debaixo do sol aqui no país. Entraram para dentro, e aqui começa a jogada. Entraram para dentro, Jessé dá ordem, começa a convocar todos os meninos. Sabe quantos vieram? 7. 7 homens, 7 jovens, 7 rapazes, 7 machos. Quando passa o primeiro, Samuel saiu lá da sede do governo, tendo a imagem de um rei. Sabe qual era a imagem de um rei? Saul, alto, forte, bíceps, tríceps, tudo malhado, o camarada era musculoso, era alto, era de boa aparência. Que agora Samuel está vendo? Um soldado de guerra, com braço forte, peitoral definido, soldado preparado para a batalha. Quando Samuel vê o filho mais velho de Jessé, sabe o que a Bíblia diz que ele fala? Olha, com certeza, certamente está o Senhor perante o ungido dele. Com certeza é isso. Quando Samuel termina de falar, Deus grita dentro do coração do profeta, dizendo assim, Samuel, não olha para o tamanho do braço, não olha para o tamanho do peito dele, não olha para o tamanho do peitoral dele. Samuel não olha para a aparência, para a cor do cabelo, se é liso, se não é, se o olho é claro, se não é. Porque isso quem dá valor são vocês aí da terra. Quando eu olho para derramar a unção, eu olho ao que está dentro do coração. E se prepara, porque a resposta vem agora. A quem a unção escolhe? Resposta, ela escolhe quem tem mais coração. E coração aponta para coragem, o que não é covardia. Coração aponta para arregaçar as mangas e ir para cima da batalha. Porque essa peleja, ela não é nossa, essa peleja é do Deus que fez os céus e fez a terra. Aqui não é obra do governo começa e para. Essa juventude, ela é obra de Deus, e Jesus fez uma promessa para ela, dizendo que as portas do inferno não prevaleceria contra ela, diz o Senhor dos exércitos. A pergunta é, qual é a quem a unção escolhe? Resposta, quem tem coração. Se é medroso, sai. E quando é que a gente conhece quem tem mais coração? É como eu costumo dizer, é na hora que a giripoca pia e o pau quebra. Rapaz, eu liderei jovens 8 anos. Mas é na hora da guerra que a gente vê quem é quem. É na hora da batalha que a gente vê quem é quem.
Deixa eu falar para você algo bem claro. Ungido por Deus, ungida por Deus, você não conhece, não é no ponto de saída, é no ponto de chegada. Ungido e ungida por Deus, gente escolhida por Deus, levantada por Deus, você não conhece, não é na saída do Egito, porque Deus não tem interesse em saber quantos vão sair do Egito. O interesse de Deus é saber quantos vão ter peito e moral para chegar em Canaã e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, Ele nos sustentou, Ele nos guardou, chegamos aqui para a glória do nome dEle. Segunda pergunta. A unção escolhe apenas quem tem coração? Não basta ter só coração. É nesse momento que a Bíblia Sagrada vai dizer assim, que quando passou o primeiro, Samuel, não é? Segundo, Samuel sai. Terceiro, sai. Passaram 7. Quando o 7º passa, quantos estão me ouvindo? Diga amém. Quando o 7º passa, galera, aquela pergunta célebre dos nossos congressos de jovens: acabaram-se os jovens? Acabaram-se os meninos? Porque passou um, não é um, dois, não é um, três, ninguém é. É aí que o pai lembrou-se do menor. O que responde a segunda pergunta. A quem a unção escolhe? Vai doer o que eu vou falar, mas é verdade. São aqueles que inclusive foram desacreditados por gente da família. Eu sei o que você está passando. Eu sei o que você já ouviu. Eu imagino que já deve ter falado para você. Eu sei como você se sente. Quando você ouve da boca do teu pai, tu não vai ser homem. Quando você ouve da boca da sua mãe palavras de cunho negativo e palavras que sempre terão tendência a simplesmente derrubar o teu ânimo e minimizar o teu potencial. Esse processo Davi passou, você não é o único. Esse processo, gente de respeito, passou, você não é a única. Ouvir palavras negativas não é um privilégio apenas seu. Eu ainda disse isso ontem numa pregação. Galera, creia no que eu vou te falar. A melhor pessoa para estar do seu lado é aquela que alimenta a sua fé. Mas a pior pessoa para estar do seu lado vai ser aquela que alimenta as suas dúvidas. Então deixa eu te falar aqui algo. No caso do seu pai e da sua mãe, não tem como você, o que você tem que fazer? É acreditar que você, de fato, pode ouvir palavras negativas, mas você não se esqueça que a história da sua vida está na caneta do Deus que te comprou, te chamou, te selecionou, te vocacionou, te protegeu, vai te proteger, vai cumprir os sonhos e vai cumprir o propósito dele na sua vida. Aí deixa eu falar para você outra regra do negócio. Está ali, como é que eu faço com pessoas de dentro da minha casa que já proferiram palavras de efeito negativo? Sabe o que aconteceu? A Bíblia Sagrada diz que é nesse momento que Samuel fala assim: faz o seguinte, o menor não está aqui. A Bíblia diz que Samuel diz assim: manda buscá-lo, pois não assentaremos ao redor da mesa até esse menino entrar dentro dessa sala. Sabe, eu posso conjecturar, sabe quem provavelmente foi atrás de Davi? Pode ser que tenha sido a mãe dele. E quando a mãe de Davi vai atrás de Davi, imagina só lá no passo: Davi, cadê você? Está ali, como é que Davi respondeu? Eu tenho certeza como é que ele não respondeu. Ele não respondeu assim: que é, mãe? Para de encher meu saco, mãe. A senhora de novo, mãe. Pelo amor de Deus, a senhora só me persegue. Sabe por quê? Porque a unção não é derramada na cabeça de gente desobediente. Vai por mim. Ter a autoridade de Deus é estar debaixo da autoridade dos homens, do pai, da mãe, do pastor, do líder. Vou falar para vocês o que eu falo para os alunos. Olha, pode ser que você se acidente, pode ser que teu amigo não consiga sair da escola, porque nem vão liberar, porque na escola também a gente não liberava, o seu amigo para sair te ver lá no hospital. Mas ainda que não libere o seu pai, e ainda que não libere sua mãe,
Eles vão sair de onde eles estiverem para ir atrás de você quanto a sua moral e quanto a sua vida estiver em risco. A Bíblia diz: honra o teu pai e honra a tua mãe. É mandamento bíblico, obediência a pai e a mãe. Seja obediente ao teu pai, à tua mãe, à tua avó, a teu avô, a teu tio, sei lá quem que te cria, ao teu pastor e ao teu líder, porque quando você for obediente aqui na terra, Deus está vendo a sua obediência lá nos céus. Tem um trono te esperando. É no finalizar das contas, eles vão te chamar para você suportar o propósito, para você suportar o processo e cumprir o propósito. Fique em obediência, porque chegará um dia que Deus vai cumprir a promessa dele. Aí eles vão se dobrar e vão dizer: quem fez isso foi Deus, quem fez isso foi Deus. Se você crê, levanta as suas duas mãos. Se você fazer assim, eu acho que você está duvidando do que eu estou falando. Para aqueles que são ungidos, levante suas duas mãos aos céus. Obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Obedeça o seu pastor, porque não esquece da frase que eu vou te falar. Obedecer não é fazer aquilo que quer, obedecer é fazer aquilo que se precisa. Seja obediente ao seu pai e seja obediente à sua mãe, porque eles vão ser porta de Deus para coisas que você nem imagina. O teu casamento vai chegar, vai ter coisas que vão cumprir na sua vida, que você vai precisar da assinatura, do aval e da bênção do teu pai, da tua mãe, do teu líder, do teu pastor. Não importa, seja obediente. Você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim: em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vocês estão mortos ou estão vivos? Em nome de Jesus, receba unção para obedecer. Escute bem o que eu vou lhe falar. Acalma. Eu sei que eu estou falando com jovens, principalmente entre 20 e 30 anos, que ficam preocupados. Senhor, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou chegar lá? Deus me trouxe de Goiânia para falar para você: aguenta, suporta, o propósito vai cumprir. Seu nome vai para o Diário Oficial da União. O seu concurso público vai chegar. A vaga vai chegar. Obedeça e Deus vai abrir a porta para o louvor e para a glória do nome dele. Quantos acreditam, pode jogar a mão para cima e dizer glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba o Espírito Santo aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Eu não quero colocar ninguém em situação de constrangimento, mas você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado aí, e você pode orar por ele, você pode orar por ela, você pode orar com ele, você pode orar com ela, e você pode pedir: Jesus, unge, dá graça para ser obediente. Senhor, dá graça para chegar ao trono, para chegar ao propósito. Ore, ore, ore ao Senhor. Enquanto você está orando, eu preciso relembrar a você: é Davi quem ouve a voz da sua mãe, porque sempre perto do trono e da promessa, nós vamos ouvir a voz do nosso pai e a voz da nossa mãe. A Bíblia já diz em Efésios: olha, obedecei vossos pais, obedecei teu pai, obedecei sua mãe. Obedeça seu pai e sua mãe aqui na terra, porque a Bíblia Sagrada nos garante que essa é uma promessa, e esse é um princípio que vai fazer com que os nossos dias sejam alongados. Enquanto você está orando, você provavelmente vai se lembrar de jovens que morreram no tráfico, jovens que morreram na prostituição, jovens que morreram com um tiro na cabeça, jovens que morreram simplesmente dopados de droga, porque a mãe falou: faz isso, e eles quiseram fazer o contrário, mas você não. A juventude que está aqui nessa noite, obedece a pai, obedece a mãe, obedece a líder, obedece a professor, obedece a patrão, obedece a coordenador de escola, obedece o pastor da igreja, obedece, porque sabe que vai chegar um momento que Deus vai cumprir as promessas. Oh, quantos podem glorificar o nome do Senhor aqui nessa noite? A última pergunta: para que é que serve a unção? Para que é? Será que é para fazer igual alguns acham que é? Virar celebridade gospel?
Ter um Instagram poderoso? Ter vários inscritos no canal do YouTube? Não é. Para que é que serve a unção? Antes de mais nada, eu preciso te relembrar uma última consideração. A Bíblia Sagrada vai dizer, olhe bem para cá. A Bíblia Sagrada vai dizer como foi a entrada de Davi na sala. Davi, quando ele retorna, o texto sagrado vai dizer que Deus grita dentro do coração do profeta Samuel, diz assim: Samuel, levanta-te. Agora, se você observar, analise o que eu quero que você entenda. Quando Samuel mandou buscar Davi, a Bíblia Sagrada diz que Samuel diz assim, nós não assentaremos ao redor da mesa, para o judeu naquela época, não é igual esses conjuntos de sala que o Leonardo e a Tâmara ganhou, aqueles grandão, não. Era um tronco de árvore e todo mundo sentava no chão. Todo mundo sentava no chão. Quando ele mandou buscar Davi, Davi provavelmente demorou tanto, que eles não aguentaram, ficaram cansados e sentaram. Quando eles se sentam, depois de um tempo, o menino aponta na porta. Quando o menino aponta na porta, que os olhos do profeta Samuel batem com os olhos do menino, o texto sagrado vai dizer as palavras que Deus falou para Samuel. Mas antes de mais nada, se coloca no lugar dos irmãos de Davi, galera. Aqui, Samuel diz assim: nós não vamos assentar ao redor da mesa até que o menino venha. Sem saber nome, RG, CPF, nada. Só que os irmãos de Davi ficaram esperando, olhando. Você sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam olhando para o lugar vazio da mesa e pensando assim: Nossa Senhora Gospel, quem vai assentar na mesa é o próximo rei de Israel. Galera, eu não estou falando de Neymar não, pelo amor de Deus. Eu estou falando do rei de Israel. Quem vai assentar na mesa vai ter trono, vai ter cetro, vai ter coroa, vai ser o gestor público, monarca de Israel. Você sabe o que aconteceu? Provavelmente eles começaram a cobiçar o lugar de Davi. Só que eu preciso te relembrar que se a promessa de Deus era para Davi, é para Davi, não é para Eliabe. Se a promessa de Deus é para Davi, é para Davi, não é para Samar. Eu preciso te dizer em nome de Jesus, que aquilo que Deus tem para você, é para você e não é para o seu irmão. Aquilo que Deus tem para você, aquilo que Deus, não o que você acha que Deus tem para você, aquilo que Deus tem para você é para você e não é para sua irmã. Aquilo que Deus tem para você, os seus irmãos não vão conseguir tomar de você. Aquilo que Deus tem para você, simplesmente os homens não vão conseguir tomar de você. Aquilo que Deus tem para você, a galera que não gosta de você não vai conseguir tomar de você. Aquilo que Deus tem para você, a galera do serviço não vai conseguir tomar de você. Aquilo que Deus tem para você e não é vírgula, é ponto final. Acalma o seu coração, porque a Bíblia diz no Salmo 34, verso 18, que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e contrito. E o Salmo 37, 15 vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Salmo 125, verso 1 vai dizer que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. O Salmo 20, o verso 7 vai dizer: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a nossa geração confia no nome do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então a pergunta é: Starley, se a unção vem de Deus,
Para se ter unção tem que pagar preço. E a unção escolhe simplesmente a quem tem coração. A unção escolhe aqueles que são desprezados, inclusive pelo mundo religioso e pela família. E a unção ainda escolhe aquele que de fato chega por último. Agora, para que a unção serve? Se você um dia foi ungido por Deus, levantado por Deus, escolhido por Deus, cara, eu fico pregando aqui para vocês, eu fico lembrando daquelas profecias que eu recebia quando eu tinha 15 anos de idade. No dia que eu aceitei a Cristo, eu estava na igreja, numa igrejinha pequena. Pequena não dava nem o tamanho desse púlpito aqui, minúscula. Eu estava de bermuda, camisetinha cavada, tipo, eu estava lá mais ou menos onde o Eliakim estava. Tinha um missionário pregando, do nada o cara olha para mim e fala assim: ei, um dia Deus vai te colocar no meu lugar para você pregar a palavra dele. Eu pensei, esse camarada hoje, esse aí ficou doidinho da cabeça, certeza. Na época eu duvidava. Até uma certa feita eu começar a pedir oportunidade para dar saudação. Eu escrevia, galera, a saudação porque eu tinha vergonha. Eu dava crise de riso em cima de púlpito. Um dia eu comecei a falar, e eu acho que só pode ter sido o inimigo que botou uma criança para ficar correndo. Eu vi um moleque, comecei a sorrir. O culto de jovens não andou porque eu sorri tanto. Eu tinha crise para falar em público. Até o tempo foi passando, fui parando de sorrir. Quando pensa que não, comecei a ver homens e mulheres de Deus falar assim: Deus vai te levantar para pregar. Fui para o Ministério Fama e as profecias começaram. Deus vai começar a pregar. Parece ser engraçado, falei para o Léo da última vez, a igreja de vocês, esse campo é estritamente respeitado. Esse púlpito é muito cobiçado e já tinha anos que eu falava: um dia eu vou pregar para aquela galera. Estou pregando e só existe um jeito de responder isso. Não foi indicação do pastor Abinai, porque na verdade ele indicou. Não foi uma aceitação do pastor Eurípides, que ele aceitou. Foi Deus que usou, foi. Mas a resposta só é uma. Foi Deus quem coloca. É através da unção. É através da graça e do poder do Espírito Santo. Pra quê? Mano, você canta no louvor pra quê? Você que mesmo você tem graduação em psicologia, uma unção terrível para aconselhar as amigas, a pergunta é para quê? Você não percebeu? Praticamente é só você de crente na sua casa. Para quê? Ora, para quê? Fala para quê? Instrui para quê? Lidera para quê? Aconselha para quê? Para que é que serve a unção? Para quê? A resposta está no versículo de número 12, no versículo de número 13. Fique de pé. Aliás, quem tem perna, vem aqui na frente. Quem tem perna, vem aqui na frente. Está ali por quê? Porque o Espírito Santo vai renovar todos os sonhos, os projetos que Deus colocou no seu coração um tempo atrás. Agora você não perde a salvação ficando aí não. Inclusive se você não crê, é bom que você nem venha. Você não perde a salvação por isso, nada. Só alguns privilégios espirituais. Agora a pergunta é bacana. Chega mais para frente, tem mais pessoas vindo atrás de vocês. Para quê? Para quê, galera? Para que recebemos o Espírito Santo? O texto vai dizer que Davi, galera, se coloca no lugar do moleque. O menino foi chamado sem saber para quê. A cada passo, ele está rumo à missão que Deus o escolheu. Rumo ao propósito que Deus escolheu. E nessa saga de pregando para jovens, já vai fazer 15 anos. Cansei de pregar em eventos onde eu era mais novo que a maioria da galera. Estou com 32. Eu já vi alguns que conseguiram, cara, os caras conseguiram cumprir o propósito de Deus, assim, chegaram lá. Conheci alguns e algumas. Algumas conseguiram levantar uma OAB e devolveram a OAB para Deus. Algumas que conseguiram simplesmente
seu CRM, alguns conseguiram CREA, alguns conseguiram seu CRO e devolveram para Deus. Eles eram pobres. Quando eu falo pobre, é pobre mesmo. Mas o Espírito Santo foi injetando fome para eles estudarem. Reprovaram 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Só descansaram quando de fato o nome deles estavam lá. E no dia que isso aconteceu, eles pegam o microfone, eles contam o testemunho e devolvem para Deus. E eles executam aquilo que Deus dá. A família deles, que muitas vezes não acreditava, começavam a chorar, depois eles falam, isso aqui é meu filho, isso aqui é minha filha. Só que por dentro eles sabem, tive apoio? Tive palavra negativa? Tive. Mas quem me ajudou foi o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não apenas vem em você para te fazer pular, rodar. O Espírito Santo vem em você para simplesmente fazer você ter mais fome por estudar. Há alguns de vocês que Deus vai colocar dentro de delegacias, alguns fardados, alguns de fato vão cumprir a sua missão, mas não se esqueça, o negócio está no Espírito Santo. Eu já, até num retrasado, lecionei história, sociologia, filosofia. Mas eu peguei tudo, devolvi para Deus e eu falei lá em casa, um dia eu estava saindo da escola, eu liguei para minha esposa, falei, olha, o Léo estava até me perguntando, você fez mesmo, Star? Eu fiz. Que da última vez que eu estava aqui, eu até comentei com o Léo, eu estou largando tudo, cara, eu vou me entregar só para o meu propósito. E de fato é isso que eu fiz. O meu propósito é mexer com perspectiva teológica, pregação, religião, essas coisas, igreja. Alguns de vocês não. Na verdade, a maioria de vocês não. A maioria de vocês, de fato, vão ocupar cargos relevantes. Outros vão ser empreendedores para a glória do nome de Deus. Daqui a um tempo vocês vão ter condições de dar carro para missionários, pregadores, fazer pix em alto valor. E quando eles chorarem, vocês vão dizer, não se esqueça, estou fazendo isso é porque para agradecer a Deus pelo que Deus me fez. Tudo isso vai chegar. Só que até lá, Davi, vai ter muita lágrima que vai rolar. Até lá, o preço vai ser alto. É na frente de um computador estudando e não pode parar. Porque seus adversários que vão concorrer à mesma vaga, eles não param. Então se sacrifica. Se sacrifica. Porque o seu nome será publicado no Diário Oficial da União. O Eliakim ali já soube o que é ter eu como professor de história. E ele via tanto que eu batalhava para tratar com o potencial dos meninos. Vocês vão chegar lá, vocês vão chegar lá. Se eu falava isso, lecionando história, quanto mais hoje, falando da palavra mais poderosa que existe, e eu estou dizendo em nome de Jesus, você vai chegar lá, você vai chegar lá, você vai chegar lá. Só que só existe um caminho, tem que ser através do poder do Espírito Santo de Deus. E aqui, está ali, para que unção? A Bíblia vai dizer que quando Davi entra dentro da sala, o texto vai dizer que ele consequentemente se ajoelha. E quando ele se ajoelha, Samuel pega o seu chifre derramado de azeite e joga e derrama sobre a cabeça do menino. E é nesse momento que a Bíblia vai dizer exatamente assim. Depois desse dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito Santo, a partir de agora, tem morada fixa dentro do coração do menino. Se esse menino, sem o Espírito Santo, já matava ursos e leões, imagina o que esse menino vai fazer enquanto o Espírito Santo estiver sendo o seu melhor amigo. E é sobre isso que eu quero falar para você. Eu sei que tem gente que chora dentro do quarto quando as lágrimas descem, que a almofada parece ser sua melhor amiga. Não se esqueça, o Espírito Santo está dentro do seu quarto. E hoje, nessa noite, eu vou repreender solidão e depressão aqui para o louvor e para a glória de Deus. Starley, e para que Davi fez isso? Para que unção? Foi depois da unção, galera, que Davi simplesmente começou a morar dentro do palácio de Saul.
Foi por causa da unção que ele ouve a notícia que tinha um gigante de 2,89 metros de altura, 89 quilos só de armadura, assolando o povo dele. E foi debaixo da unção que ele se dirige, e se dirigindo, ele simplesmente com uma funda e 5 pedras, ele joga o gigante no chão e diz assim: foi o Senhor dos exércitos quem fez essas coisas. Foi debaixo da unção que Davi se levanta e começa a matar filisteus. Foi debaixo da unção que esse homem, mesmo perseguido, mesmo Deus entregando o seu inimigo 2 vezes nas suas mãos, ele resolveu não simplesmente golpeá-lo com a morte, porque ele sabia que no coração do ungido a capacidade de perdoar aqueles que perseguem simplesmente vão estar sempre aqui. E é debaixo da unção que ele chora as lágrimas do seu inimigo, e Deus, vendo tudo isso, entrega todo o reino, e a partir de agora ele se assenta sobre o trono de Israel. Vai pegando na mão da pessoa que está do seu lado, se você não se sentir desconfortável com isso. Foi debaixo da unção que a partir de agora Davi está no trono de Israel. Foi debaixo da unção que mesmo ele pecando, adulterando e assassinando, ele se joga perante a presença de Deus, e ele vai dizer o que ele disse no Salmo 51, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, purifica-me e serei mais limpo, Senhor, do que como isso. Senhor, purifica o meu coração, quebranta o meu coração, pois perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. E Deus veio, perdoou, regenerou e colocou ele de volta lá no trono. Galera, foi debaixo da unção que Davi simplesmente vai ser perseguido pelo seu filho, perseguido pelos seus inimigos, mas simplesmente ninguém conseguiu tirar ele do trono. Sabe por quê? Porque ninguém arranca aquilo que Deus tem para você. Aquilo que é para você e ponto final. Olhe para cá, olhe para cá, olhe para cá. Olhe bem dentro dos meus olhos. Esse homem vai para o trono, mas foi debaixo da unção que esse homem morre. E ele simplesmente vai deixar sua genealogia. E sua genealogia consistia simplesmente na passagem pelo nosso Cristo, o nosso Messias. O nosso Deus foi chamado de filho de Davi quando ele caminhou aqui nessa terra. Foi debaixo da unção que Jesus maravilhou multidões, levantou paralíticos, curou enfermos. Foi debaixo da unção que ele simplesmente doutrina todas as suas multidões com o poder do Espírito Santo. Foi debaixo da unção que ele olha para dentro dos apóstolos, e ele vê nos olhos dos apóstolos, e eles falam assim: olha, fique atentos, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. É este o cenário que haverão de seguir vocês, se vocês crerem em meu nome. Pois em meu nome vocês irão falar novas línguas. Os romanos vão tentar dar copo de veneno para vocês, mas vocês podem tomar, porque não vos fará mal algum. E eu faço uma promessa para vocês: eis que eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Foi debaixo da unção que os apóstolos começaram a pregar. E eles começaram a pregar. Alguns foram mortos, assassinados. Mas foi debaixo da unção que Deus levantou os bispos da igreja, homens que foram responsáveis por detectar heresias. Foi debaixo da unção que se levantou Irineu, Inácio de Loyola, Policarpo de Esmirna. Todos esses homens pregavam e falavam debaixo do poder da unção. Foi debaixo da unção que Deus começou a levantar pré-reformadores, homem igual John Hus. John Hus, quando a igreja católica foi para matá-lo, eles disseram assim: hoje vocês estão matando, mas daqui a 100 anos vai nascer um que vai vir tão ungido que esse vocês não vão dar conta de matar. 100 anos depois da galera, se levanta Martinho Lutero. E Martinho Lutero se levanta, traduz a Bíblia para o alemão, faz uma exegese perfeita, um legado que simplesmente impressiona até os dias de hoje. Foi debaixo da unção que João Calvino se levanta, sistematizando a doutrina bíblica no movimento da reforma protestante. É daí que avivalistas começam a se esparramar por todos os cantos do mundo.
Foi debaixo da unção que homens e mulheres nos Estados Unidos simplesmente expulsaram o reino das trevas e trouxeram o reino de Deus através de Bíblia. Universidades foram criadas, tudo isso através de missionários puritanos que pregavam, explicavam, direcionavam, cantavam, dirigiam e lecionavam sobre o poder da unção através do poder da Bíblia Sagrada. Aleluia! Foi debaixo da unção que Deus começou a levantar avivalistas. Homem igual John Wesley, homem igual Charles Finney. Foi debaixo da unção que a Europa começou a ter homens igual Richard Baxter e outros avivalistas. Foi debaixo da unção que um escravo chamado William Joseph Seymour, cego de um olho, é alvejado por um avivamento. Entra para dentro de uma ex-casa de cereal, pega um pedaço de carvão, escreve na placa dizendo assim: olha, vem para cá, porque aqui nesse lugar Jesus está curando, Jesus está salvando, está libertando, está batizando e está levando gente para o céu. É através daí que missionários suecos pisam seus pés. E eles não receberam profecia dizendo: se preparem, vocês vão para Belém. Eles acharam que era Belém onde Jesus nasceu, e não era. Era na terra da Joelma. Esses camaradas pisaram os pés aqui, Daniel Beck e Gunnar Ving, e eles começaram a receber pressão da igreja católica para eles pararem, só que eles não pararam. Pressão de igrejas reformadas, mas eles não pararam. E toda vez que eles oravam debaixo da unção, os jovens eram impactados pelas línguas estranhas e recebiam cura e eram restaurados pelo poder do Espírito Santo. Eu convido você a se preparar, porque a Shekinah de Deus está cercando essa catedral aqui nessa noite. Olhe para cá. Foi debaixo da unção que eles começaram a esparramar nossa denominação pelo mundo. Mas quando se trata de Brasil, esses homens simplesmente vão começar a plantar igrejas ao norte do país. Eu acabei de ler a literatura de um deles. Eles vão dizer que caminhavam 14 quilômetros para simplesmente ver pessoas flutuarem no poder do Espírito Santo. Um deles vão comentar sobre o dia que ele estava dentro da floresta amazônica. E aí eles vão comentar o dia que ele deu de cara com uma anaconda. Veja só, uma anaconda. Mas eles não pararam. Foi debaixo da unção que um ex-general do exército desce para o Rio de Janeiro e vai fundar a Igreja Assembleia de Deus de Madureira, chamado Paulo Leivas Macalão. Foi debaixo da unção que eles começaram a trazer pastores para simplesmente tomar conta do centro-oeste do país. Foi debaixo da unção que lá na Marginal Botafogo, lá em Goiânia, foi celebrado o primeiro batismo das Assembleias de Deus de Madureira, do estado de Goiás. Foi debaixo da unção que Deus trouxe homens igual o pastor Albino Boaventura, bispo Abigail Carlos de Almeida, Jorge Branco de Gouveia. Foi debaixo da unção que Deus levantou os pés do nosso presidente, pastor Ípides Marciano, e trouxe ele para cá. Foi debaixo da unção que o Leonardo foi levantado líder, e foi debaixo da unção que você está aqui nessa noite. Escuta o que eu vou lhe falar. Será debaixo da unção que coisas grandes será entregado para você. Como Starley, só existe uma forma: será debaixo da unção. Então quero convidar você a se sacrificar em oração, porque a unção de Deus está aqui nessa noite. Santo Espírito. E há uma unção de Deus muito forte aqui nesse lugar, aqui nessa noite. Você pode cantar? Canta, canta, canta. Esperamos pelo seu soprar. Quem tem garganta? Quem tem garganta para cantar? Com seu óleo venha nos ungir. O poder e o propósito da unção. Canta, 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 canta. E com seu fogo vem nos batizar. Permita o Espírito Santo te tocar aqui nessa noite.
que ser bem-vindo. Se solta na presença Nós te dele. desejamos Canta pra ele. outra vez. Diz pra ele. Outra vez e outra vez. O que dizer? O que dizer? O que fazer quando ele vem? Ele está chegando nessa noite. Vai te ser bem-vindo. Nós te desejamos outra vez. E faz de novo. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Você, dá a mão. Pega na mão. Isso. Primeira vez eu fiz um pedido. Agora, como general do reino, nessa noite é uma ordem. Pega na mão da pessoa que está do seu lado, porque o Espírito Santo, ele vai soprar um vento impetuoso aqui nessa frente, na nossa frente aqui nessa noite. Hoje, se você não é batizado com o Espírito Santo, fica tranquilo, porque hoje o Espírito Santo vai cair sobre você aqui nessa noite. É por isso que eu pedi para você pegar na mão da pessoa que está do seu lado, sabe por quê? Porque se estiver faltando fogo no seu coração, essa pessoa que está do seu lado, ela está ardendo na presença de Deus. Perguntaram um dia para John Wesley: John, como é que faz? Você foi expulso pelas igrejas, mesmo assim as pessoas estão saindo de todos os cantos de Londres para te ver pregar. Ele disse assim: só existe um jeito. As pessoas vão atrás de fogo e elas vão sair de todos os cantos do planeta, Jean, só para me ver queimar. Então eu convido você a se preparar, porque você que não é batizado com o Espírito Santo, parceiro, prepara, porque o fogo vai queimar aqui nessa noite. Stanley, o que eu vou fazer enquanto isso? Você vai cantando e vai orando. Agora abre a boca e canta, pelo amor de Deus. Canta, 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 canta. Daqui a pouco, acredite, o seu batismo com o Espírito Santo vai chegar. Abre a boca e canta. Faz um voto para ele nessa noite. Faz um voto para ele. Canta. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Não para de orar, não. Deixa eu ver quem está orando. Ora, 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 ora. Eu tenho, Diga. tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Lembra que eu falei que o Espírito Santo vai vir aqui nessa noite? Deixa queimar, Pegou na mão da pessoa que está do seu lado? deixa queimar, Pegou na mão da pessoa que está do seu lado? Vou fazer uma pergunta. Quantos aqui nessa noite querem receber uma dose do Espírito Santo? Que eu estou lhe oferecendo nessa noite não é poder de entretenimento. Amigo, vai por mim. Você só vai ganhar inimigo, gente que quer a sua cabeça em cima de uma bandeja. Coloca colete à prova de bala, que as pessoas vão caçar você. Porém, as pessoas não têm poder de derrubar aquele a quem Deus tem um trono. Davi, se prepara, porque eu sou Samuel nessa noite. Hoje Deus te chamou, hoje Deus te escolheu. O seu propósito, ele vai se cumprir nessa noite. Levanta a mão dele para cima, levanta a mão dele para cima.
vai ter que fazer igual John Wesley. Espírito Santo, Espírito Santo, nessa noite eu recebo uma unção que eu jamais recebi. Diga: eu sou improvável, mas tu me escolheu. Diga: eu coloco diante de ti os meus sonhos, os meus projetos, as palavras negativas, os meus inimigos, e eu te peço, me toca, me toca, me abraça, me queima, me queima, me queima. Quem falou de coração, receba o batismo com fogo aí nessa noite. Quem falou de coração, receba o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Quem falou de coração já começou. Quem falou de coração, receba o Espírito Santo aí de Deus nessa noite. Quem falou de coração, receba o batismo de línguas de fogo aqui nessa noite. Quem falou de coração, seja tocado e tocada por Deus nessa noite. Hoje o Espírito Santo de Deus está cercando essa igreja nessa noite, está derramando a unção dele. Receba nessa noite. Canta, canta, canta. Eu tenho fogo cerrado em meu peito. Eu não tenho descanso, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. E deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. larga a mão da pessoa que está do seu lado, larga a mão dele. Em nome de Jesus Cristo, receba a unção de Deus aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, receba a unção de Deus aqui nessa noite. Volte para os braços de Jesus aqui nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, receba a palavra renovando você aqui nessa noite. Calma, menino. O seu pai vai se dobrar à presença de Jesus. Acalma, não é você quem vai fazer isso, é o Espírito Santo. Não vai ser você quem vai usar, ele vai usar uma outra pessoa. A sua missão é apenas orar, é apenas interceder. Jesus, ele vai se mudar de mala e cuia para dentro da sua casa. É através de você e das suas orações que a graça de Deus, como já alcançou, ela vai alcançar a sua família também. Vai chegar dia que você vai contar dizendo: eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor, eu e a minha casa estamos dobradas ao perante Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. A Ele seja a honra nessa noite. Para de ficar assim, eu sou tão coitadinha, eu sou pobre, eu sei. Não é pelas suas condições, mas vai ser por aquilo a quem Deus fará na sua vida. Vai ser pelas promessas que Ele tem para você. É a maior evidência de que você simplesmente é chamado por Deus, porque você não tem condições de chegar e cumprir a promessa por si só. Mas você vai chegar. Você vai chegar. Você vai chegar para a glória do nome de Jesus. Cadê você que está afastado da igreja? Não sai ninguém daqui. Cadê você que está afastado de Jesus? Eles dizem que você está desviado. Para mim você só está de férias. Cadê você que está afastado da presença de Jesus, que sabe que precisa voltar para Ele correndo? Galera, estar na presença da igreja não é estar na presença de Deus. Nunca foi.
Cadê você que precisa voltar para os braços de Jesus? Mas é assim, ó, em caráter de urgência. Alguém nessa noite quer voltar para Jesus? Tem gente nessa noite que precisa se jogar aos pés dele. Alguém nessa noite quer voltar para Jesus? Alguém nessa noite quer se entregar para Ele e quer ver Ele mudar a história da sua vida, Ele alinhar os projetos dEle aos seus e a vontade dEle prevalecer? Alguém nessa noite quer voltar para Cristo? Alguém nessa noite quer retornar para os braços do Mestre e permitir Ele conduzir a sua vida, Ele proteger a sua casa, proteger a sua mente, proteger a sua saúde, proteger suas finanças, proteger os seus propósitos, os seus projetos, você no trabalho, você quando você volta do trabalho, você nos seus estudos? Alguém nessa noite quer voltar para Jesus? Quem salva não é padre, não é pastor, quem salva não é ninguém. João capítulo 14, verso 6, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Alguém quer voltar para Jesus aqui nessa noite? Vem aqui na frente, vem aqui, vem aqui. Só que tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Mas alguém quer voltar para Jesus aqui nessa noite? Hoje não vai ficar uma alma no inferno aqui nessa noite. Alguém nessa noite quer voltar para Jesus? Tem mais gente que precisa voltar para Cristo. Alguém nessa noite, além dela? Tem mais alguém? Ele? Quem está voltando para Jesus? Levanta a mão, isso. 1, 2, isso, 3, 4. Hoje não vai ficar nenhuma alma no inferno nessa noite. Cadê os jovens cheios do Espírito Santo? Cadê os jovens cheios do Espírito Santo para levantar as mãos? Levantar as mãos. 1, 2, 3, 4, 5 jovens e 6 jovens estão saindo do inferno e nessa noite vão ocupar a nova Jerusalém celestial para o louvor e para a glória de Deus. Quem que faz isso, Stalin? É apenas o Espírito Santo. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Ora, levanta a mão, ora. Deixa eu ficar. Cadê a juventude? Nesse lugar. Quantos podem fazer isso? Todos os dias da minha essa vida. Música Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Que eu me sinto muito bem. Não há lugar, não há lugar, não há lugar. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. E é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Vamos orar por essas vidas? Levanta as duas mãos, estende as mãos para cá. São quantas vidas? 1, 2, 3, 4, 5. Hoje Deus está fazendo uma festa lá no céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro a Ti. Deus, e eu profetizo sobre a orientação da Tua palavra, que nos corações desses meninos e dessas meninas, a semente hoje vai cair em terra fértil, Senhor. Ó Deus que fez os céus e fez a terra. Oh Espírito Santo, a Tua unção é forte aqui nesse lugar. É em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, mora no coração deles e no coração delas, Senhor. Espírito Santo, em nome de Jesus, mora, Senhor, faz residência, escreve o nome deles no livro da vida, Senhor. Espírito Santo, que seja intenso como esse culto, Senhor, a Tua presença no coração deles, Senhor.
Oh Espírito Santo de Deus, salva, Senhor. Rasga, Senhor,